Estamos no segundo tópico da lição da Escola Sabatina desta semana, que é uma lição que dá continuidade à lição que já estudamos na semana passada, que vem falando sobre 1000 anos de desolação. Agora, de fato, essa lição vem falando sobre o estado de desolação em que este mundo estará durante esse período de 1000 anos. O título desse segundo tópico é Julgando Nações e Anjos. Neste tópico, vamos agora dirigir os nossos olhares para o que os justos, os santos, estarão fazendo durante os 1000 anos. Irmão Sass, pergunta A do segundo tópico. O que os santos farão durante os 1000 anos? Em primeiro lugar, eu desejo mencionar o que está em Apocalipse 3:21. Quem vencer sentará no meu trono, disse Jesus. Esta declaração é feita no fim da descrição da 7ª e última igreja, a igreja de Laodiceia. E no capítulo 20, verso 4, conforme o verso áureo aqui, eles sentaram em tronos. Quem são eles? E que fazem eles? Foi dada autoridade para julgar. Quer dizer, eles estarão julgando. A quem? Segundo 1 Coríntios 6, 2 e 3, vão julgar até os anjos. Os ímpios vão julgar Satanás e seus anjos. Agora, o que eu achei interessante é que entre estes que estão sentados no trono, muitos deles foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. E a pergunta, o verso diz, estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na sua mão. Estes são os vencedores no período de Laodiceia. De 1844 para cá. De 1844 para cá. Eles não receberam a marca da besta, mas receberam o selo de Deus. E, portanto, quantos são aqueles que receberam o selo de Deus? 144 mil. Eles serão juízes. Juntamente com Jesus, vão julgar o mundo, vão julgar os anjos caídos durante os 1000 anos. Na terra, existe um caos. Satanás e seus anjos vagueiam de um lado para outro. Como o testemunho diz, ele vai perambular, mas no céu se processa um juízo. Mas não só ele, Jesus com os santos há de julgar o mundo. Ele será o juiz. Jesus, o juiz, e os santos ali participando no julgamento. Então, nós temos uma realidade bem diversa, né, ou bem diferente, entre os ímpios, que nesse período estão mortos, Satanás contemplando as obras da sua rebelião, juntamente com os anjos maus, e, por outro lado, no céu, já desfrutando daquilo que Cristo tem preparado para os remidos, nós temos esta cena de julgamento. A pergunta B nos leva, deixa eu só ver um detalhezinho, não, aqui ainda cabe uma observação, né? A importância desse julgamento. Talvez nós chegaremos lá no céu e vamos perceber que alguns daqueles que nós tínhamos por muito justos não estão lá. E poderia pairar na mente humana, que não é infinita, que não sabe de todas as coisas, uma dúvida, mas aquela pessoa era tão fiel, era tão leal a Deus e ela não está aqui no céu? Então, durante os 1000 anos, ao participar desse julgamento, teremos condição de perceber as razões pelas quais aqueles que
de repente pensávamos que estariam lá, não estão. E todos nós teremos condição plena de pensar e atestar de que Deus é justo. Ninguém se perdeu porque Deus foi descuidado. Ninguém se perdeu porque Deus não permitiu que as circunstâncias ou o trabalho fosse devidamente feito com alguma pessoa. Vamos perceber que todas as pessoas se perderam porque negligenciaram as oportunidades que receberam ao longo da vida. E aqui cabe uma pergunta de reflexão para todos nós. Se as pessoas vão se perder todas porque tiveram oportunidades que negligenciaram, o que eu, Luzirley, e o que você, internauta, tem feito com as oportunidades que Deus lhe tem dado? Será que temos aproveitado para que durante o período dos 1000 anos estejamos lá nos céus? Ou será que temos negligenciado ou não aproveitado essas oportunidades, de tal forma que durante os 1000 anos seremos nada neste mundo, aguardando a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios e dos perdidos? Um ponto, né, para nós refletirmos, para tomarmos decisões grandes na nossa vida. Um ponto aqui da nota, eu desejo ler. No meio da nota diz assim: os santos, em sincronia com Jesus, julgam os ímpios mortos. Veja isso, disse o anjo. Os santos, em plena harmonia com Jesus, sentam-se em juízo e atribuem punições aos ímpios de acordo com as obras que praticaram no corpo e estabelecem o que cada um deve receber na execução do julgamento. Essa decisão é feita por Jesus e os santos. E eles vão de examinar as suas obras. E essas obras estão registradas nos livros. No livro da vida e no livro da morte. E de acordo com as suas obras, hão de receber a punição final. Ou a condenação ou a salvação. Quer dizer, no fim dos 1000 anos, já é a somente os ímpios serão julgados, porque os santos já haviam sido julgados antes. Durante esse período, né, que estamos vivendo, inclusive. O período do juízo investigativo. Isso. E seus pecados foram apagados do livro da morte, da vida, e os seus nomes permaneceram no livro da vida. Agora, o Espírito de Profecia diz assim: vi que tudo isso foi o resultado do trabalho conjunto dos justos com Jesus durante os 1000 anos, na Cidade Santa, antes de retornarem à Terra. Então é um processo que demorará, ou que acontecerá nesse intervalo de tempo, que é o milênio, com a definição da punição, da sentença, né, dos ímpios que aguardam no descanso da terra, e depois ressurgirão, né, após o milênio, para receber o castigo. Porque a definição de salvo ou perdido, esta é uma condição que acontece ainda hoje, né? Então aquele que é ímpio, ele já desce à sepultura, já com a sentença de morte decretada, mas ainda sem o tamanho da sentença, né? Sem ser executada a sentença. Agora, porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e às vezes podemos agir igual o salmista, né? O salmista, em determinado momento, ele olhou para o mundo e falou: o ímpio, a vida dele é bonança, a vida dele é uma coisa boa e tal, e se olho para a vida do justo é sofrimento e tal. Ele falou: meus pés quase se resvalaram. Salmo 73. Isso, daí ele menciona o verso 14, até que entrei no santuário de Deus e vi o final deles. Que final é esse?
Isso daqui, a justiça, a sentença. Talvez o ímpio pode chegar até a sua morte e nós falar, poxa vida, foi ímpio, maltratou, fez coisas horríveis nesse mundo e parece que morreu em paz. Porque nós não paramos para refletir sobre o que vai acontecer depois. Deus é justo. Cada qual pagará por cada detalhe que fez nessa vida, independente do que essa vida proporcionou. Mas após essa ressurreição, cada qual receberá o castigo que for estipulado durante esse período, né? Por conta das obras praticadas. Vamos à próxima pergunta. Ao fim dessa obra, o que ocorre com a capital celeste, a Nova Jerusalém? Jesus e os santos saem da cidade e Jesus vem a esta terra com os santos. Ele desce sobre o Monte das Oliveiras, que parte em dois, e aquela planície agora é purificada. E a Nova Jerusalém desce e pousa naquela parte, já purificada. E o verso da Bíblia diz que João viu a santa cidade. Essa santa cidade leva vários títulos. Nova Jerusalém, e a Jerusalém que é de cima, e a Santa Jerusalém. Vários títulos. Desce e repousa sobre aquela planície purificada pelo pecado. Purificado do pecado. Do pecado, exatamente. Muito bem. Então, nesse segundo tópico, nós vimos sobre o julgamento das nações, aquilo que estará acontecendo durante os 1000 anos. No primeiro tópico, nós vimos o que vai acontecer com Satanás, mas no segundo, vimos o que vai acontecer com os santos. Durante 1000 anos no céu, o que os santos irão fazer? Estarão em ociosidade? Jamais. Existe uma tarefa muito grande a ser realizada e será realizada. E é uma obra essencial para o que acontecerá no final dos 1000 anos. E é o que nós vamos ver mais à frente na nossa lição. Mas que o Senhor nos abençoe e nos ajude para que durante os 1000 anos nós estejamos juntos daqueles que estarão realizando esta obra de julgamento lá no céu. Amém?